Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde hoje vamos juntos explorar histórias aterrorizantes, lendas urbanas e os mais assustadores relatos da internet no nosso quadro Papo Assombrado. Bom, gente, antes de falar qualquer coisa sobre o episódio de hoje, eu tenho um aviso. A partir de julho, os esquemas das datas e horários e afins que saem os episódios vai ser diferente. Atualmente, toda semana temos episódios e eu achei que por conta do hiato e eu ter, feito bastante coisa antes de voltar com o podcast, eu ia ter sempre um tempo hábil para fazer os novos episódios, mas por ter que toda semana tá gravando, toda semana tá fazendo, eu tô acabando, às vezes atrasando, às vezes esquecendo de deixar programado, porque são 5 episódios no total que eu faço por mês, São 3 pro público geral e 2 para apoiadores. E na maioria dos meses, são apenas 4 semanas. E isso tá me embananando um pouco. Então, a partir de julho, vou ter um novo esquema para sair os episódios. E vai ser o seguinte: toda segunda semana do mês, na quarta-feira, vai sair um papo criminal para o público geral e um papo assombrado para apoiadores. E na quarta semana do mês, então às vezes pode ser a última ou a penúltima semana do mês, vamos ter papo conspiratório de terça-feira, papo assombrado de quinta-feira e um papo criminal para apoiadores. Então vamos continuar com os 5 episódios, só vai mudar o esquema de quando eles saem, porque atualmente era toda semana, agora vai ser 2 semanas por mês que vai sair os episódios. Estou fazendo isso para realmente conseguir continuar trazendo qualidade para vocês e não atrasar as entregas, Às vezes tá acontecendo de eu gravar o episódio no dia que o episódio sai, por conta da correria do dia a dia, não é toda vez que eu consigo gravar na data que eu achei que eu ia conseguir antes, então aí às vezes eu tô tendo que gravar no dia e eu não tô gostando disso, eu gosto de trazer aqui qualidade pra vocês. Então vai ser isso, galera. A partir de julho, então, segunda semana do mês e quarta semana do mês. Mas eu vou deixar avisadinho também lá no perfil, no Instagram do podcast, para todo mundo ter acesso a essa informação. Enfim, hoje o episódio é sobre a história de uma das construções que é considerada uma das mais assombradas de São Paulo. Não é a mais assombrada, mas é uma delas, que é muito conhecida. Inclusive, temos um outro episódio aqui no podcast sobre um outro edifício que é muito assombrado aqui em São Paulo, que é Os Fantasmas do Edifício Joelma. É só pesquisar na plataforma que você escuta, que você vai achar. E também é uma história muito misteriosa, eu acho que vocês vão gostar, caso vocês ainda não tenham escutado. Enfim, a história de hoje realmente, eu gosto muito dessa história. E se você conhece mais lugares assombrados que têm histórias misteriosas, por favor me manda, pode ser de qualquer lugar, que eu adoro, gente. Eu sou obcecada por história de lugar assombrado, juro, desde criança eu tenho mania de ficar pesquisando, vendo aqueles vídeos de pessoal que vai dentro ver, às vezes os lugares estão abandonados, sabe? Então, se você conhece mais lugares que tem histórias interessantes e tem essas famas de assombrados, por favor me manda, porque eu gosto muito de ficar sabendo. E às vezes, se tiver uma história interessante, eu posso até trazer aqui no podcast pra vocês. Enfim, mas qual é a história de hoje? Se você leu o título, você sabe, mas enfim, vamos fingir que não. Mas hoje eu vou falar sobre o Castelinho da Rua Apa, aqui em São Paulo, no centro da cidade. Antes de começar a história, eu já vou falar pra vocês o de sempre, Segue a gente no Instagram, @papocriminal, no TikTok, @papo.criminal, e dá uma olhadinha no Apoia-se,
para esse podcast continuar. Inclusive, a primeira coisa que vocês estão me ajudando é para conseguir um microfone novo. Então, se puder, por favor, apoie para que eu consiga um microfone bom e melhor, que capte melhor o som e que não tenha tanto ruído para vocês, que eu sei que às vezes pode dar uma incomodada. Mas é o que temos para hoje, gente. Quando tivermos um melhor, aí vai ficar tchutchuquinho. Mas enfim, dá uma olhadinha no Apoia-se, apoia.se/Papo Criminal. Dito tudo isso, vamos pra história. O Castelinho da Rua Apa foi construído em 1912 como uma réplica de um castelo medieval francês, com seus vitrais pintados por renomados artistas da época e tapetes indianos. Era a casa da família César Reis, dona de um famoso cinema, o Broadway, na Avenida São João, aqui em São Paulo, que hoje não existe mais. Não, a avenida, o cinema, e de terrenos e casas no nobre bairro do Pacaembu. Álvaro César Reis tinha 45 anos, ele era advogado, esportista e vivia cercado sempre de muitas belas mulheres. Ele era um mulherengo. Armando César Reis era seu irmão, ele tinha 43 anos, também era advogado, mas ele era mais discreto, mais tranquilo, não tinha essa de ser mulherengo e ir pra balada, esse tipo de coisa não, ele era bem discreto. A mãe deles era Maria Cândida Guimarães Reis, ela tinha 73 anos e ela era muito dedicada à prática religiosa. Ela tinha ficado viúva há 2 meses do médico Virgílio César dos Reis. Após uma viagem feita à Europa, o Álvaro estava muito empolgado com alguns novos e arriscados projetos. E o Álvaro, ele era muito conhecido no meio esportivo pela habilidade na patinação sobre rodas. E ele recebeu inclusive o título de campeão da França em provas de velocidade, chegando a ser recordista mundial em patins, conforme relata Leda de Castro Kiel no livro O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades. No dia 12 de maio de 1937, o Álvaro chegou em casa e iniciou uma discussão com seu irmão, Armando, em razão de investimentos a serem feitos pela família. O Álvaro, ele queria instalar uma pista de patinação no lugar do cinema Broadway. Entretanto, o Armando, que cuidava das finanças da família, ele estava recusando a ideia totalmente. E uma vez que se tratava de um investimento muito alto e não tinha uma garantia de um retorno, diferente do cinema, que sempre era bem frequentado, que, até hoje as pessoas se interessam pelo cinema. O Álvaro já estava muito nervoso, já andava há um tempo brigando, nervoso com o irmão dele e com a mãe dele por conta disso. Sendo que um dos delegados do caso na época, o doutor Durval de Villalva, ele ficou sabendo, inclusive, que o Armando pensava em submeter o irmão Álvaro a um exame psiquiátrico para ver se ele possuía algum tipo de distúrbio mental. Nessa noite, no dia 12 de maio de 1937, os dois irmãos iniciaram uma ríspida discussão e eles estavam apontando revólveres um para o outro quando a mãe, a Maria, ela teria surgido para apartar a discussão. Foi aí que a troca de tiros se iniciou. O Álvaro teria alvejado a mãe na troca de tiros, posteriormente teria atirado em seu irmão e quando os dois já estavam mortos, ele teria se suicidado. A primeira pessoa a chegar ao local teria sido Elsa Langfelder, que era cozinheira da rica família, e ela morava em uma casa anexa à residência. Ela teria saído às ruas para chamar um policial que encontrou os corpos perto da escadaria e na entrada do escritório. E ele acionou a Polícia Central às 21 horas. O delegado de plantão, o Dr. Juvenal de Toledo Ramos, chegou no local e confirmou as mortes, chamando os peritos da polícia técnica e o médico legista Dr. Souza Aranha para realizar os levantamentos técnicos.
A partir deste momento que inicia as diversas contradições acerca desse crime, que inclusive é um mistério até hoje. Na época, a rápida apuração das autoridades policiais teria levantado suspeitas sobre se os irmãos teriam realmente um matado o outro ou se o assassinato havia sido encomendado. Se o assassino de verdade, né, o que realmente fez tudo aquilo, na verdade tinha fugido. O posicionamento dos corpos de Armando e Álvaro teria sido um dos principais combustíveis para que muitos achassem que os irmãos e a mãe teriam sido, na verdade, vítimas de um triplo homicídio. A polícia técnica e os legistas do Serviço Médico Legal de São Paulo apresentaram laudos contraditórios sobre a autoria dos crimes. A polícia técnica apontou o Álvaro como o autor dos crimes. Segundo os peritos, o Álvaro teria assassinado a mãe e irmão e depois se suicidado com 2 tiros no coração. Já os médicos legistas, eles estavam dizendo completamente o contrário. O autor seria o Armando. Ele é que teria assassinado a mãe e o irmão e depois se matado. Para confirmar isso, eles afirmaram ter encontrado resíduo de pólvora na mão dele, indicando que o Armando manuseou a arma. A polícia encapou a interpretação dos peritos e 2 dias depois do encontro dos corpos, os policiais afirmaram que o caso estava esclarecido e que era o Álvaro que tinha cometido tudo aquilo. Perto dos corpos, dispostos paralelamente, inclusive com o Armando de olhos abertos, foi encontrada uma pistola alemã Mauser, calibre 9mm, registrada no nome do Álvaro, o que só veio a reforçar a hipótese da polícia. A polícia afirmou, a princípio, que a dona Candinha, né, que era como era conhecida Maria Cândida, ela foi assassinada com 3 tiros. Mais tarde, ficou confirmado que, na verdade, ela morreu em consequência de 4 tiros e um deles foi pelas costas. 2 projéteis retirados do corpo dela eram de um calibre diferente ao da pistola automática Parabellum. A segunda arma nunca foi encontrada. O fato poderia indicar que poderia ter havido uma 4ª pessoa na cena do crime, o verdadeiro assassino, que também nunca foi identificado. Um outro detalhe que causou bastante contradição acerca das conclusões da polícia foi a posição dos corpos, uma vez que os irmãos estavam lado a lado, além de Álvaro ter sido morto com 2 tiros, o que é muito incomum em caso de suicídio, porque normalmente um tiro já é certeiro, não é tão comum assim a pessoa ter que se dar 2 tiros. As investigações posteriores ainda descobriram promissórias assinadas por Álvaro que o deixariam em situação financeira bastante delicada. Descobriu que as tais promissórias haviam sido adulteradas pelos credores, que lhes teriam acrescentado um 0 para aumentar o valor que eles iam receber. Mas, misteriosamente, os sócios de Álvaro jamais foram identificados. Mesmo assim, um ano depois, mesmo com todo esse mistério, a polícia deu por concluído o caso e apontou Álvaro definitivamente como autor dos disparos. Inclusive, esse crime é discutido até hoje para tentar entender quem cometeu, se foi Álvaro, se foi Armando, se foi uma terceira pessoa. Inclusive, tem gente que acredita que na verdade foi essa cozinheira que cometeu os crimes, porque ela morava ali praticamente. Às vezes a gente não sabe muito como era a vida deles antes, se tinha alguma coisa. Mas tem gente que acredita nessa teoria, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu com o Castelinho? Com a ausência de herdeiros diretos após essa chacina, o Castelinho ficou à mercê do abandono. Por anos a fio, que um dia foi um luxuoso castelinho no centro de São Paulo, uma coisa maravilhosa, linda, se transformou em um cenário de ruína e degradação, servindo como depósito de sucatas e foi sendo consumido pelo tempo e pela negligência.
Foi justamente nesse período de abandono e desolação que a fama assombrada do castelinho começou a florescer e se espalhar por toda a cidade. A atmosfera sombria, combinada com o histórico macabro, da sua tragédia, criou o terreno fértil para o surgimento de lendas urbanas que teimam em sobreviver. Mas que relatos são esses? Que assombrações são essas? Vou contar para vocês algumas histórias. Os relatos, eles são inúmeros. Pessoas que viveram nas proximidades, trabalhadores que tentaram ocupar o espaço e curiosos que se arriscaram a se aproximar do local narram experiências aterrorizantes. Os mais comuns são relatos de sons inexplicáveis, passos lentos e arrastados em andares vazios, gemidos, lamentos, sempre em momentos que não era para estar acontecendo aquilo, que parecem vir do nada, e até mesmo o choro que ecoa pelos cômodos. Muitos atribuem esse som às vozes, dos mortos presos em um loop eterno dos seus últimos momentos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um fenômeno, no mundo do sobrenatural, que eu não lembro como é o nome, mas é o fenômeno de como se fosse uma marca no tempo, sabe? Uma impressão no tempo. Que o espírito da pessoa, ou realmente assim, como se fosse uma impressão no tempo mesmo, como se aquelas câmeras analógicas antigas que tinham um rolo de filme e você podia tirar uma foto por cima, é como se fosse isso, vamos dizer. E que às vezes não é bem um espírito que você tá vendo, e sim uma impressão, que é como se foi uma coisa tão traumática, ou foi uma coisa tão impressionante que o tempo marcou aquilo. E aí ele fica se repetindo num loop eterno, porque é como se estivesse rolando o filme e aquela mancha tá sempre ali, sabe? A mancha tá sempre ali. E é um fenômeno dentro do mundo do paranormal, eu realmente não lembro o nome. Mas eu acho, se eu não me engano, eles realmente chamam de impressão mesmo. E muitas pessoas atribuem a isso, que pode ser mesmo uma impressão dentro do castelinho, que eles estão nesse loop eterno, mas não é realmente eles, é só essa impressão que ficou no tempo, na linha do tempo. Mas também tem realmente quem acha que são realmente o espírito deles que tá lá fazendo esses sons. Também tem relatos de movimento de objetos dentro do castelinho. Portas e janelas que se abrem e fecham sozinhas, mesmo sem vento, mesmo sem corrente de ar. Objetos que mudam de lugar inexplicavelmente ou que caem sem que ninguém os toque também fazem parte dessas histórias. O mais perturbador, talvez, seja a sensação de não estar sozinho lá dentro. Pessoas relatam arrepios inexplicáveis, quedas bruscas de temperatura em determinados cômodos e uma sensação que elas estão sendo observadas sempre. 100% do tempo que você está lá dentro, você se sente observado. Há quem jura que tem visto sombras, vultos, se movendo assim rapidamente pelos cantos do casarão. E, por fim, alguns testemunhos mencionam a percepção de cheiros estranhos, como cheiro de sangue, pólvora ou flores murchas, que surgem e desaparecem muito rapidamente. A crença é realmente que os espíritos dos irmãos e da mãe deles ainda vaga por lá. Presos à tragédia que aconteceu ali, eles estariam em busca de paz, de justiça, ou talvez realmente, como eu comentei com vocês, revivendo infinitamente os momentos finais das suas vidas, assombrando o local da sua morte. Mas como tá o castelinho hoje em dia, Porque eu comentei com vocês que ele estava tudo degradado. Entre 2015 e 2017, o Castelinho da Ruapa passou por um importante processo de restauração. Foi uma iniciativa para preservar a arquitetura e a memória de um edifício tão marcante. Atualmente, o espaço é administrado pela ONG Clube das Mães do Brasil, que utiliza uma área adjacente para projetos sociais.
porque o prédio foi tombado, né, como um patrimônio. Então, lá dentro mesmo, elas não podem ficar. Que eu entendi foi isso, assim, lá dentro mesmo do prédio, elas não podem ficar por conta que ele foi tombado e que ele precisa de muitas reformas também, né? Ele tá muito degradado. Mas elas conseguiram fazer uma reforma no prédio que fica grudadinho nele, que eu entendi ainda é no mesmo terreno, só que ele é uma casinha que tem do lado. E aí elas ficam lá e tem a promessa, né, do governo que o prédio vai sim ser reformado, porque agora ele é um patrimônio, então é meio que obrigatório quando é tombado que eles têm que reformar, que eles têm que deixar tudo bonitinho. Mas sempre que acontece. Não é sempre que é rápido, mas no geral é para acontecer. Mas aí fica aquela pergunta: o que realmente aconteceu naquela noite de 1937? E será que os ecos daquela tragédia realmente persistem nas paredes do castelinho? E essa foi a história de hoje. Gente, eu precisava contar isso pra vocês, sabe? Essa história, porque eu gosto muito de lugares assombrados. Assim, real, eu gosto muito. Por favor, se vocês souberem mais lugares, por favor, me mandem, porque eu sempre fui maluca de ficar pesquisando esses lugares. Eu realmente tenho muita curiosidade, mesmo por lugares assombrados, sabe? Sempre quis ir em lugares assombrados, nunca fui, que eu saiba, pelo menos nunca fui em nenhum. Mas eu sempre quis ir porque eu fico, assim, muito curiosa mesmo. Eu fico pensando muito, sabe? Se realmente acontece esse tipo de coisa, se é com todo mundo, se é com pessoas que têm mais sensibilidade. Eu acredito muito no mundo sobrenatural. Então, eu acredito, sim, que a alma deles deve estar lá dentro, presa de alguma forma, ou buscando justiça. Ou às vezes é só de um deles, por exemplo, se realmente foi um dos irmãos, às vezes é um dos irmãos que ainda não se resolveu e ainda tá aqui com muita raiva, porque falam muito que os espíritos que têm muita raiva, por exemplo, eles não conseguem sair do lugar que eles morreram, porque eles é como se o sentimento prendesse eles aqui. Então, eu fico realmente pensando muito nisso. Enfim, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês visitariam o castelinho? Eu quero saber. Eu visitaria. Fazer um rolê no castelinho da Rua Apa. Se ele fosse aberto, aí ia ser tudo. Mas enfim, você conhece mais lugares? Você visitaria lugares assombrados? Me conta nos comentários. Ou lá no Instagram, @papocriminal. Não esquece de ver também o TikTok, @papo.criminal. E o Apoia-se, apoia.se/papocriminal. E é isso, gente. Por favor, me contem o que vocês acharam dessa história. Eu vou ficar esperando, porque eu gosto muito de história de lugar assombrado. Inclusive, você tem alguma história de lugar assombrado pra me contar? Me conta. Me manda no e-mail, me manda na DM, me manda, que eu adoro. Eu quero um dia fazer um episódio especial só de relatos, então eu preciso que vocês me mandem. Mas é isso. Dito tudo isso, né? Até o próximo episódio.